Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quem está de pé pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus, motivo de muita alegria retornar a essa casa, onde já me sinto bem recebido. Quero agradecer a vida do pastor que me fez o convite, presbítero. Como? Dacir, Deus abençoe sua vida. Pastor Carlinho, eu fico tremendo perto do Senhor, de tanta sabedoria, de tanto dom de louvor. Esses dias eu estava vendo a sua foto com a sua esposa. Eu falei, amor, eu queria só apenas ser a metade, um pouquinho, só a metade que o pastor Carlinho era. Só metade. A gente abriu um ponto, a gente está cavando, pastor, a gente está encontrando algumas águas. E qualquer dia eu quero ver se eu consigo levar o Senhor lá a transmitir uma palavra para a gente, com tanta sabedoria que o Senhor tem. Tenho um carinho enorme pela sua pessoa, Deus abençoe. O Senhor para mim é um testemunho vivo de pastor na face dessa terra. Tenho um carinho enorme pelo Senhor, muito obrigado. Meu amigo que cantou aqui, Deus abençoe a vida do pastor, dos pastores que estão aqui na tribuna. Que Deus venha abençoar a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Gente, pastor Carlinho louvou, o varão que cantou, eu falei, gente, não tem nem o que cantar mais, mas eu vou cantar uma canção aqui, um louvor, que Deus está queimando dentro do meu coração desde manhã. Eu falei, Deus, se for da sua vontade eu vou louvar. E eu vou estar louvando esse louvor aqui, gente. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Quando a gente for ler a Bíblia, não precisa ficar de pé não. Meu pai dizia que a maior reverência não é você ficar de pé. A maior reverência é você ouvir a palavra de Deus. Porque tem muita gente que fica de pé, mas não ouve a palavra. Então eu prefiro você ficar sentado, descansando nas suas pernas, mas dar ouvido à palavra de Deus. Se tiver pronto, pode soltar, meu filho. Não dá opinião. Mais um pouquinho. Para as drogas, basta um simples não. Pai, eu não esqueci quando me fez amor de filho. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido, mas me curou. Eu lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido, mas me curou. Eu lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo, leva-me ao lugar onde só você
amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que eu morro. Leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que eu morro. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo, Evangelho, livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 10. Livro de Jó, 42, seu versículo de número 10. Você bem breve, não vou tomar muito tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Para não estar tomando muito tempo, gente, eu vou fazer a leitura, que diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Feche sua Bíblia para você prestar bem atenção. A gente vai indo devagar, tá, gente? Só que nem aquelas caminhonetes antigas. Primeiro a gente solta a fumaça para depois a gente sair andando. A Bíblia Sagrada fala sobre a vida de Jó. E eu vejo que algumas pessoas falam que já passou o que Jó passou. Só que olhando a Bíblia Sagrada, eu vejo que nenhum ser humano na face da terra suportaria que esse homem passou. Jó, para quem não sabe, ele mora na cidade de Uz. E Jó, ele tinha os seus filhos, bastante pessoas que trabalhavam para ele. E o interessante desse texto é que Jó, ele era um homem reto, íntegro e se desviava do mal. A Bíblia Sagrada vai mencionar que Jó, ele tinha posses bens, ele tinha quem trabalhava para ele. Jó, ele tinha criações de gado, ovelhas, camelo, e Jó vivia naquela cidade, naquele local, uma vida próspera. E bem sabemos que a Bíblia vai nos mencionar que enquanto Jó vivia na cidade de Uz, a Bíblia vai nos mencionar que Satanás, ele sempre ficava observando a vida de Jó. A Bíblia é bem clara nos dizer que enquanto Jó, ele ainda vivia, que ele vivia nessa cidade, Jó era observado por Satanás. A Bíblia Sagrada vai nos mencionar que Jó, ele tendo 10 filhos, passando-se bem, que ele tendo 7 filhos e 3 meninas, Jó, ele sempre oferecia sacrifícios ao Senhor. A Bíblia nos fala que Jó, quando ele vivia nessa cidade, Jó também eles possuía muitos bens e muitas riquezas. Pois bem, a Bíblia nos fala que Jó, ele sacrificava perante a Deus. Mas a Bíblia também vai nos enfatizar que Jó só conhecia Deus de ouvir falar. Mas a Bíblia vai dizer aqui que enquanto Satanás ele está rodeando a vida de Jó,
observando Jó, ele está esperando o seu ponto estratégico para entrar e para fazer a ruaça. A primeira coisa e o primeiro parênteses que eu quero abrir aqui nessa noite é uma coisa que o Satanás tem e a igreja não tem. Daniel, você já vai começar a abrir assim? Eu já vou começar a abrir assim. Satanás, ele tem uma experiência que a igreja não tem. Qual é a experiência, Daniel? Satanás, ele tem a total paciência para entrar na tua vida, para fazer uma ruaça. Olha, pois bem, crente, quando ele recebe uma revelação, se ele recebe hoje, que é praticamente hoje é quinta-feira, se não me falha a memória, hoje é terça-feira, se não me falha a memória, terça-feira, a pessoa já quer receber na segunda-feira. Mas Satanás não. Satanás, ele tem o seu ponto estratégico e tem a paciência para entrar, para mexer na sua vida. Olha para cá, Satanás não vai querer tocar na sua vida enquanto você está orando. Satanás não vai querer entrar no meio da tua vida enquanto você está buscando. Satanás, ele não vai querer mexer no meio da tua parentela enquanto você está no monte, enquanto você está se consagrando, enquanto você está todos os dias na igreja adorando a Deus. Satanás não vai querer mexer com você. Mas quando você abrir a boca para dizer: Deus, eu quero parar, eu quero desistir, o Satanás vai entrar na tua vida e vai começar a fazer a ruaça. Mas aqui eu quero dizer que quando Deus libera para Satanás tocar nos bens de Jó, Deus também vai dizer uma coisa: pode tocar em tudo, mas na vida dele você não toca. Ou seja, pode até Satanás se levantar contra a tua vida, mas se ele levantou, ele vai se levantar para cair. Porque vamos para a Bíblia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você nunca vai ser atingido. A Bíblia diz que quando Satanás está rodeando, Deus chama Satanás para uma conversa. E quando Deus chama Satanás para uma conversa, Deus vai falar para ele: olha só, observaste o meu servo Jó, homem reto, íntegro e que se desvia do mal. Olha para mim, a Bíblia vai dizer que Deus vai falar de um homem que nunca Deus teve tete a tete com ele, mas Deus vai falar de um homem que apenas ouviu de falar. Olha para mim aqui, eu estou falando de um homem que ele não viu trabalhar de Deus ainda, mas mesmo assim ele tinha uma fé inabalável. O que mexia com o coração de Deus, para Deus dar um testemunho de um homem desse, é sinal que Deus nunca fez nada por ele, mas mesmo assim esse homem tinha uma fé inabalável. Prova para mim, Daniel, eu te provo. Ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas mesmo assim ele se desviava do mal. O que quer dizer uma pessoa íntegra? É quando o pastor não está vendo, mas mesmo assim, se o pecado parar na frente dele, ele se desvia do pecado. Por quê? Porque perto do pastor você não faz nada, mas longe dele você quer esconder e você quer fazer. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: eu conheço quem é você, eu sei quem é você. Não adianta colocar um terno, uma gravata, dizer que é crente, se na escuridão, se por longe do pastor você não mostra uma coisa que é aqui realidade. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: nessa noite só vai entrar aqui em verdadeiro adorador por excelência. E se nessa noite você está aqui, levanta a tua mão para o céu e adora aquele que é digno de ser adorado. Jó, ele se desvia do mal, mesmo ninguém estando vendo ele. Jó, ele se desvia, continua sendo reto, mesmo ninguém observando ele. Mas olha aqui, Satanás, ele vai falar para ele, olha, claramente, ele vai ser esse homem fiel sim, porque tudo que ele quer, o Senhor dá para ele. Tudo que ele quer, ele tem. Então agora, faz o seguinte, Deus vai permitir para ele, Satanás, faz o seguinte, toca em tudo aquilo que ele possui, arranca tudo, mas não toca na vida dele. Olha para mim, Satanás agora vai vir começar a fazer uma ruaça dentro da tua casa. E uma coisa eu quero te dizer com toda a sensibilidade do Espírito Santo de Deus: processos não tem nada a ver com propósito. Olha para mim, talvez você está aqui dizendo: Daniel, mas eu estou passando um processo dentro da minha casa e ninguém sabe. Mas uma coisa eu quero te dizer, minha filha: o processo é seu.
seu. O processo você vai ter que aguentar, porque cada dia um vai ter que passar pelo processo. É como minha mãe me dizia: Daniel, ninguém sobe direto, sempre tem um processo para passar. Não sei se é choro, eu não sei se é lágrima, eu não sei se é esquecidão de as pessoas esquecer, eu não sei o que é, mas esse processo você vai passar. Mas uma coisa eu quero te dizer: pode ficar tranquilo, depois que você vencer esse processo, a vitória de Deus vai chegar para a tua vida. Eu gostei dessa mão levantada e vou repetir de novo: depois dessa lágrima, depois desse choro, depois dessa tristeza, depois dessa solidão, se prepara que o tempo de cantar vai chegar para a tua vida. Livro de Ageu 2:9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos para a tua vida. Mas suporta o processo. Olha para mim, a Bíblia vai dizer agora que Satanás ele vai vir na vida da família de Jó e vai começar a arrancar tudo que Jó possuía. Jó possuía as boi se simboliza a força. Primeira coisa que Satanás quer tirar das nossas vidas é a nossa força. É a nossa força de vir para a casa de Deus para adorar. É a nossa força de vir para a casa de Deus e dobrar o joelho para orar. O diabo ele quer tentar de todas as formas tirar nossas forças, tirar nossas forças de adorar. Eu acho incrível, porque quando a gente está no primeiro amor, a gente quer abrir a igreja, a gente quer limpar a igreja, a gente quer colocar o galão da água. Só que muitas das vezes a gente vai se desanimando. Como assim, Daniel? A gente vai se desanimando porque na primeira vez a gente vem, quer abrir a igreja, quer limpar a igreja, quer fazer algo para Deus. Porque tem gente que acha que obra de Deus... Me ajuda no microfone aqui, varão, por gentileza. Porque tem gente que acha que só fazer a obra é só pegar o microfone na mão para pregar, é só pegar o microfone na mão para cantar. Tem gente que só acha que para fazer a obra é só pegar o microfone para pregar, para louvar, para falar aquilo que tem que falar e aparecer para perto do pastor. Mas uma coisa eu quero te dizer, meu filho, você está muito enganado. Obra de Deus também é lavar banheiro, obra de Deus também é limpar a igreja, obra de Deus também é limpar a cadeira, obra de Deus também é colocar água dentro do galão, colocar água para o povo beber, obra de Deus também é comprar um copinho descartável e traz para a igreja. Olha para cá, meu filho, reconhecimento é só no ML, mas aqui você tem que fazer aquilo que Deus te trouxe para você fazer. Nem todo mundo foi chamado para pregar, nem todo mundo foi chamado para cantar, nem todo mundo foi chamado para contar o testemunho, mas você foi chamado para fazer a diferença. Olha para cá, a Bíblia diz agora que Jó começa a perder. Ele perde camelo. Camelo quer dizer substância, porque é o único animal que consegue carregar água no seu corpo e atravessar o deserto. Porque quando vem uma chuva de vento, ele tem uma camada nas suas pálpebras dos seus olhos, que aquela poeira não vai parar e não vai lhe paralisar. Mas olha para cá, a segunda coisa foi o camelo. Depois Deus vai tirar a ovelha. Ovelha simboliza a paz. Olha para mim, a terceira coisa que o diabo quer tirar da sua casa é a sua paz. Talvez você está aqui dizendo: Daniel, eu não consigo mais entrar dentro da minha casa. Eu venho aqui para a igreja, eu sorrio, eu dou risada, eu brinco com todo mundo, mas quando eu chego dentro da minha casa, parece que está tudo travado, parece que nada destrava, parece que nada vai para frente. Mas olha para mim, eu quero lhe dizer uma coisa: enquanto você está aqui adorando aquele que é digno de ser adorado, tem coisa sendo destravada dentro da tua casa, tem coisa acontecendo dentro da tua casa. Não, você não pegou isso aqui não. Enquanto você está aqui levantando a tua mão para adorar aquele que é digno de ser adorado, Deus vai estar fazendo acontecer algo dentro da tua casa. Mas Daniel, meu filho, não tem jeito para você, mas tem jeito para Deus. Mas Daniel, o meu marido, não tem jeito para você, mas tem jeito para Deus. Olha para cá, sabe o que Deus mais gosta? É quando você levanta para cima e fala: Deus, não tem mais jeito para mim. Aí Deus se levanta do trono e diz assim: se não tem mais jeito para você, deixa comigo que eu vou movimentar. Deus está movimentando a teu favor. Deus está se movimentando em seu favor. Se prepara para cantar no da vitória. Aguenta o processo. Daniel, mas eu não aguento mais vir para a igreja chorar.
chorar e nada a ver, nada mudado dentro da minha casa. Meu filho, olha aqui para mim. Esse momento de choro para você, ninguém te falou para você que você não vai passar. Eu quero te dizer para você que vai passar. Mas uma coisa eu quero te dizer também, e eu não sei se alguém já lembrou para você, que evangelho nunca foi flor, mas também tem espinhos também da rosa, viu? Nem sempre você vai ter tapinha nas costas, nem sempre você vai ter alguém te balançando, nem sempre você não vai ser aquela pessoa carente, sempre alguém te apalpando, alguém te alisando, não, porque tem momento que a gente tem que tomar leitinho, mas tem momento que a gente tem que comer mocotó, coisa firme, coisa sólida. Pastor Carlinho, eu não sei se é só para lá no Santa Luzia, mas está cheio de gente que não me toque porque o pastor não cumprimentou eu, o pastor não falou comigo, a irmã muito mesmo nem olhou para minha cara. Eu não vou mais para a igreja, meu filho. A igreja sem você ainda continua sendo a igreja, Deus sem você ainda continua sendo a igreja. Mas uma coisa eu quero te dizer: mimimi não entra no céu, só entra no céu quem é verdadeiro adorador por excelência. Eu não sei o que está acontecendo com a minha geração. A minha geração, antigamente mamãe levava eu para a igreja, e antigamente pastor Carlinho não tinha esse creme escala não. Eu me lembro que a minha mãe colocou a sandália nos pés, e o prego do meu pai estava segurando, que meu pai pregou na sandália dela. Ela foi para a igreja, uma saia marrom, a camisa era branca, mas não parecia nem branca, de tanta sujeira. Ela passava o creme na cabeça, colocava a buchinha e ia para a igreja. Não tinha esse negócio de piscar cílios nos olhos, não tinha maquiagem, não tinha nem creme. Se você passava a unha, desenhava até o mapa do Brasil nas pernas, mas quando ela abria a boca, a glória de Deus descia na casa. Era cego sendo renovado, era paralítico andando, era demônio sendo manifestado no meio da rua. Mas o que aconteceu, Daniel? É porque os crentes na verdade virou tudo todinho e Danone. Mas nessa noite Deus quer reconhecer quem é você no meio desse processo. É Deus dizendo para você: aguenta esse processo, porque a vitória vai chegar para a tua vida. Eu vou desistir, Daniel, porque eu só estou perdendo. Meu filho, olha aqui para mim. Nem sempre é vencendo. Às vezes a gente precisa perder para a gente poder valorizar o que Deus é na nossa vida. Olha para mim. Deus nunca vai sempre te abençoar. Se Ele vê que alguma coisa está te atrapalhando, Ele arranca da sua vida. Olha aqui para mim. É necessário você perder só para Ele não te perder. Vou repetir isso aqui. É necessário você perder algumas coisas só para o grandão da Galileia não te perder. Você está aqui, Daniel, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu não estou aguentando esse processo, eu não estou aguentando mais esse processo. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: fica tranquila, minha filha. O barco está balançando, mas não vai afundar. Na hora que você chegar, eu vou dizer para você: acalma essa tempestade. Eu acalmo essa tempestade. Se prepara, chora hoje, grita hoje, se esperneia hoje, mas você vai cantando da vitória. Olha para mim. Olha para mim. A Bíblia diz que enquanto Jó lhe oferecia sacrifício para os seus filhos, Jó cada dia ele comia numa casa diferente. É coisa de crente. Cada dia Jó comia numa casa diferente. E certa feita os seus filhos estavam tudo reunidos tomando vinho. E quando eles estavam reunidos numa casa de um irmão, a Bíblia vai dizer que também vai acontecer de ele perder todos os seus filhos. 7 filhos e 3 meninos. Olha para mim aqui. O homem que entregava a sua casa para Deus, agora vai ter que carregar 10 caixão. Olha para mim aqui. Você está muito assustado, né? Porque você está acostumado só com Deus que dá. Só o Deus que dá. Tem crente que está que nem Danoninho, só quer me dar. Mas Deus está falando para você: tem hora que eu preciso arrancar algumas coisas. Só para você entender o que eu quero contigo. Olha para mim aqui. Jó está perdendo tudo. Ele carrega os 10 caixão. Olha para mim aqui.
Eu estou falando de uma coisa de perder, gente. E é coisa de gente de perto, não é gente de longe. Jó está carregando os 10 caixão, enterrado. Ele pega uma chaga no seu corpo. Os amigos que estavam com ele, não vou aprofundar muito, os amigos que estavam com ele, vai abandonar Jó também. Vai olhar para Jó e vai dizer: Jó, você está em pecado. Mas olha para mim aqui. Quem não entende o processo sempre vai falar que você está em pecado. Olha para mim. Jó está passando esse momento difícil. Os amigos abandonam. Imagina o Jó andando naquela terra. E quando Jó está andando na terra, ele pisa em cima de algo. Quando ele pisa em cima de algo, ele vai olhar debaixo dos seus pés. Uma coisa que Jó vai achar é um caco de telha para se coçar. Olha para mim. Olha para mim. Por muitas das vezes a gente vai procurar amigos, mas a única coisa que a gente vai encontrar é um caco. Por muitas das vezes a gente vem para a igreja, porque tem muita gente que vem aqui para a igreja, levanta a mão para cima, glorifica, grita, dança com a pastora Débora, porque ela incentiva mesmo, gente. A gente pula, dança, canta com ela, mas depois só Deus e você sabe o que você passa. Só Deus sabe quantas coisas você já perdeu para você estar aqui. Olha para mim. Mas é Deus dizendo para você: aguenta o processo, porque todo processo tem um propósito. Jó está perdendo tudo. Quando ele está perdendo tudo, a sua mulher olha para ele e fala: Jó, vamos fazer o seguinte, amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha para mim. A Bíblia diz que Jó olha para ela. Ele vai olhar para ela com toda a fé que ele tinha. E ele nunca conheceu Deus, só conhecia de ouvir falar. Ele olha para ela e fala: mulher, nu eu vim e nu eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha para mim aqui. Que homem é esse? Que nem só conhecia de ouvir falar, tem o tamanho de uma fé dessa. Aí tem gente, olha para mim aqui, que Deus só arrancou o carro, já quer parar de vir na igreja. Que Deus só tocou um pouquinho na saúde, já quer parar de adorar, já quer parar de buscar. Mas é Deus dizendo: meu filho, entende que nesse processo pode vir lágrima, pode vir choro, pode vir tristeza, mas uma coisa você precisa entender: que não é carro que te sustenta, que não é casa que te sustenta. O que te sustenta se chama Jesus Cristo de Nazaré. É eu que te sustento. E se você não leu a Bíblia, eu vou te dizer, ele já deixou uma recomendação para nós aqui. Qual é, Daniel? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se eu venci, você também pode vencer. Ele estava dizendo: você vai encontrar amigos que, entre aspas, que você vai achar que é amigo, mas não é na verdade. Você vai ficar sozinho sim, mas pode ficar tranquilo, que enquanto você está sozinho, você pensa que está sozinho, lembra, olha para o céu, que você vai ter um pai aqui te esperando de braços abertos, dizendo: chora meu filho, chora minha filha, mas fica tranquilo que essa lágrima vai cessar. Você precisa entender que tem processos que nem todo mundo vai estar do seu lado. Você precisa entender que nem todo mundo, na hora que você precisar de um abraço, vai ter para você abraçar.
Eu acho interessante, pastor Carlinho, que a todas as vezes que a gente precisa de uma palavra ou de um abraço, sempre quando a gente está precisando, parece alguém para a gente abraçar. Mesmo a gente precisando de um abraço, mesmo a gente precisando de oração, a gente tem que orar para outras pessoas. Olha para mim aqui, eu sei do que eu estou falando. Quantas das vezes a gente já precisou de uma palavra e não teve ninguém, mas a gente tem que te fazer de forte para dirigir uma palavra para alguém. É bem verdade isso aqui, porque tem muita gente que está aqui dentro, que muitas das vezes precisou de uma palavra e não teve, mas teve que dar palavra para alguém. Precisou de um abraço e não teve abraço de ninguém, mas teve que abraçar alguém. O que é isso, Daniel? É Deus te provando você nesse processo, é Deus te testando para ver se você é crente verdadeiramente ou se você não é nada. Deus está provando, Jó. Deus está provando. E Jó continua perdendo. Sua mulher olha para ele e fala: amaldiçoa o seu Deus e morre. Só que interessante, o episódio, a Bíblia vai dizer que Jó, ele rasga suas vestes, raspa sua cabeça e se põe de joelho. O interessante é que o vencedor não é aquele que sempre está de pé. O vencedor é aquele que está de joelho. Jó, ele se abaixa, dobra o joelho, raspa a sua cabeça. Ele estava descendo como um perdedor. O inimigo estava dizendo: agora ele murmura, agora ele questiona, agora ele desiste, porque não tem mais força, acabou para ele. Só que enquanto eles acham que Jó vai ficar prostrado, Jó, ele se levanta. Olha para mim aqui. O interessante não é como ele se abaixa, o interessante é como ele se levanta. Eu vou repetir isso aqui. O interessante não é como ele se prostra, o interessante é como ele se levanta. Eu me abaixo perdendo, só que quando eu me levanto ganhando. O inimigo está olhando para você dizendo: agora já era, agora acabou. Ele vai desistir, ele vai murmurar. Mas quando você dobra o seu joelho, o inimigo está dizendo: agora ele vai chorar, agora ele vai questionar, agora ele vai murmurar. Mas quando você se levanta como um vencedor. Porque a energia de Jó não estava quando ele estava de pé, mas a energia foi carregada quando ele colocou de joelho e disse: Deus! E quando ele se levantou, Deus começou a mover os céus a favor dele. Sabe por que Deus vai mexer, né? Vai começar a restituir tudo em dobro para Jó? Porque Deus está vendo que mesmo esse homem perdendo tudo, ele ainda tem força para ajoelhar. Mesmo ele ferido, ele ainda tem a boca para abrir, para adorar. E olha para mim aqui. Quando Deus responde imediatamente, é quando alguém dobra o joelho para orar, mesmo estando quebrado. Olha para mim aqui. Deus vai ver os seus momentos de quebração, o seu momento de tristeza, e pode ficar tranquilo quando você abrir a boca e dizer: Deus, até quando eu vou ficar nisso? A dobrar os seus joelhos e adorar aquele que é digno de ser adorado, mesmo quebrado por dentro. Deus vai dizer: esse aí foi aprovado, porque está todo quebrado, mas ainda tem força para me adorar. E sabe qual é a raiva de Satanás? É porque você está passando por provação, momento difícil dentro da tua casa, mas ainda você tem coragem de sair de uma noite dessa fria, deixou o cobertor, deixou a Netflix para vir aqui adorar aquele que é digno de ser adorado. Deus vai te recompensar pelo esforço que você fez. Que Deus está vendo todo esse processo da vida de Jó. Olha para mim aqui. A Bíblia diz que quando Jó está perdendo tudo, ele adora. E o interessante, já estou para encerrar, o interessante é que quando ele perde tudo, ele entende e tem a fé de perseverar. Olha para mim, uma coisa que eu quero te dizer: nesse processo, para você passar, você vai ter que perseverar.
perseverar. Mesmo pessoas dizendo para você: larga a mão disso. Para que você vai na igreja todos os dias? Você vai e parece que nada muda. Não é no seu tempo, é no tempo de... meu Deus do céu, vou repetir isso aqui. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Não é o meu tempo que encaixa no tempo de Deus, é o tempo de Deus que encaixa no nosso. É Deus dizendo para mim fazer algo na tua vida, você vai ter que esperar. O interessante, pastora Débora, que para dirigir carro todo mundo tem a paciência de entrar na autoescola para tirar carta. Só que agora aqui na igreja, todo mundo quer as coisas com pressa e nem fez aula para tirar alguma coisa, nem tem a paciência para esperar. Então é Deus dizendo para você: meu filho, você quer que eu te abençoe? Mas primeiro eu tenho que ver se você foi aprovado aqui por mim. E como que eu vou ser aprovado, Daniel? Cantando no meio da prova, cantando no meio da luta, cantando no meio da adversidade. A aprovação só vem quando ele vê que eu fui aprovado por ele. Você pode bater cabeça, meu filho, você pode gritar, você pode espernear. Se ele vê que não é o tempo dele te exaltar, ele não vai te exaltar. Se não for no tempo dele te levantar, ele não vai te levantar. Eu acho interessante, pastor Carlinho, porque na cidade de Cruzeiro tem umas pessoas que acontece assim: ele sobe para o monte, ele sobe para o monte como membro, mas quando ele desce, ele já desce como apóstolo. Eu não sei o que tem nesse monte, mas qualquer dia eu quero ir lá, porque tem gente que sobe como apóstolo, sobe como um membro e já desce como apóstolo. Eu não sei, é gente apressando o processo de Deus, mas é Deus dizendo: não adianta você apressar o processo, porque na hora que viu o vendaval, você não vai suportar. É por isso que tem muito pregador caindo por aí, é por isso que tem muito pregador que não sustenta o que fala. Por quê? Porque nunca sentou para ouvir e quer levantar para falar. É Deus dizendo para você: se prepara. Para você se levantar, você tem que sentar para aprender, para depois se levantar para falar. Para me encerrar, a Bíblia diz, livro de Jó 42:10, e Deus virou o cativeiro de Jó. Como que Deus vai virar o cativeiro de um homem? Preste atenção aqui. O interessante desse texto é que quando Jó, ele prostra os seus joelhos, a Bíblia diz que Jó está orando pelos seus amigos. Olha para mim. A Bíblia diz aqui que os amigos estão dizendo para ele: Jó, você está em pecado. E o interessante é que na hora que tem, todo mundo quer estar perto. Na hora da picanha, na hora da pizzaria, na hora do lanche, tem gente que olha para você, que fala até que você é irmão. Olha para mim, eu sei do que eu estou falando, porque dormia um rapaz lá em casa, que ele era loiro dos olhos verdes, e eu negão desse jeito assim, ele me chamava de irmão. Eu falei: que engraçado. Mas na hora que eu precisei de um dipirona, o meu amigo que era amigo, que me chamava de irmão, sumiu, deu linha na pipa, sumiu, foi embora, me deixou na hora que eu mais precisava. Se eu não tivesse a presença de Deus e não entendia, antigamente, pastor Carlinho, eu era muito carente nesse negócio de amizade. Se ninguém falava comigo, eu acabava entrando em depressão de tanta tristeza, porque alguém me deixou. Hoje em dia eu criei uma casca dura, porque eu já ouvi muito tamo junto, mas na hora que eu precisava não tinha ninguém. Hoje em dia eu prefiro andar só do que mal acompanhado, do que andar com muita gente e não ter ajuda de ninguém. Olha para mim aqui, o que não brilha mais nos meus olhos pretos é alguém olhar para mim e falar: Daniel, tamo junto e misturado. Porque na hora que você mais precisa, todo mundo te abandona, todo mundo te rejeita, ninguém sabe quem é você. E se compra carro, passa na poça da lama para te sujar. Mas eu lembro de um Deus que mesmo estando duro, sem dinheiro no bolso, Ele ainda continua fiel comigo, Ele ainda continua fiel com você. Olha para mim, Jó, ele está orando, mas ele está orando para quem ele abandonou. Ele está orando para Deus, alguém que lhe deixou, mas mesmo assim ele não está questionando, ele está orando. Olha para mim, eu me imagino aqui conjecturando a mensagem, já estou entregando, conjecturando a mensagem. Eu imagino Deus abençoando a vida dos amigos de Jó. Imagino eles ganhando, vendendo alguma coisa por 10 mil, e Deus bradando no coração deles: olha, leva 5 para Jó, leva 10 para Jó,
alguém pegando 5.000, e alguém falando assim, 2.000 é para Jó. Sempre alguém indo, ofertando na vida de Jó devagarzinho. E Jó, a Bíblia vai dizer, e Deus virou o cativeiro de Jó. Olha para mim, não foi da noite para o dia. Olha para mim aqui, Deus nunca vai te levantar da noite para o dia, leva tempo. E olha para mim, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos. Olha para mim, enquanto Jó estava orando, Deus estava mexendo no coração dos amigos. Eu vou repetir isso aqui de novo. Enquanto você está orando, Deus está mexendo no coração de alguém para te abençoar. Olha para mim aqui, olha para mim. Enquanto você está aqui, Deus está abençoando a vida de alguém para vir te abençoar. Daniel, mas eu não estou entendendo nada. Você não precisa entender nada. Você só precisa aceitar que momentos de perca vem, mas o momento de exaltação de Deus também vem para a tua vida. E o que quer dizer dobro? Dobro quer dizer tudo aquilo que antes eu via possuía, ele tem o dobro daquilo que ele possuía. Ou seja, não se preocupa se você tem um Corsinha, se prepara para Deus te abençoar com Corolla. Eu estou profetizando isso aqui, e só para quem recebe. Se prepara. Se você está no Celta, se prepara que Deus vai preparar uma Export. Se prepara para cantar o hino da vitória. Mas para isso, para mim entregar o microfone que eu já passei da hora. Mas para isso, você tem que suportar o processo. Olha para quem está do teu lado e falar para ele, suporta o processo. Interessante, pastor Carlinhos, que alguém para comprar alguma coisa, ele se machuca, ele se quebra, ele levanta todo dia de manhã para conquistar aquilo que ele quer, deposita dinheiro no banco para conseguir comprar o que ele quer, mas na hora que é para fazer para Deus, ninguém quer. Deus está falando, você tem muita serventia para o homem, você faz por homem, mas e para mim? Você levanta de manhã para ir trabalhar, o compromisso é a hora certa para estar no trabalho. E para minha casa, por que você não tem compromisso? E para me adorar, por que você não tem compromisso? O interessante é que eu te abençoo, mas na hora que eu preciso de uma adoração sua, eu não tenho. Isso aqui está tomando o seu tempo. Você fica mais nisso aqui do que falar comigo. Você quer passar no processo? Aprende a falar com seu pai, porque ele é meu pai. Daniel, mas eu estou chorando. Você está chorando porque você não fala com seu pai, meu filho. Acordou de manhã, já entrego. A primeira coisa que lembra é o celular. Abriu os olhos, já vira para o lado, não fala nem bom dia, Espírito Santo, não fala com Deus. A primeira coisa é a rede social. 24/44. Aí fala, Deus, está tudo travado. Mas está travado, meu filho, porque você não lembra quem é seu pai. Você lembra quem é seus amigos. Quem postou no Store, quem está no Instagram, quem está famoso, quem não está. Se é Felipe, já separou da Virgínia, aí você sabe. Mas e Deus, meu filho, onde fica nisso? Você quer a bênção, mas você não quer o dono da bênção. Fica com essa mensagem. E as palmas louvam o nome daquele que é digno.